Tudo bem, hein? Então está bom. Esperamos que termine melhor. A minha intenção é essa, a intenção de Deus é essa, a tua intenção é essa. 3 intenções empurrando do mesmo lado, vai ter que dar certo. Quero ler em São João 7, o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Diz assim a Escritura, irmão: no último dia, o grande dia das festas, tinham as festas judaicas, no último dia de uma festa, que eu não me lembro qual é a festa agora aqui, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos ter uma palavra de oração, daí nós continuaremos a gente. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, no último grande dia da festa, o Senhor nos chamar para nos dar a água. Nos alimentar com o maná, a maná celestial, o maná escondido, nos dar a água da rocha nesse dia. Estamos, Senhor, simplesmente extasiados com tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agora estamos num tempo frio, mas todos nós estamos bem de roupa, bem alimentados, bem protegidos. O Senhor tem sido bom para nós. Eu te agradeço por os que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, também certamente por uma ou outra razão. Te agradeço também por aqueles que assistirão à reunião. Recomendo a Ti que eles possam compreender o teor, ó Deus, da reunião, para que não passe por alto aquilo que disse Teu servo mensageiro. Abençoa tudo, Senhor. Alta enfermidade, dia de muita tosse, gripe, alguma coisa desse tipo. Nós passamos por tantas outras e nós passaremos por esta. Logo estaremos olhando para trás e vemos que já passou. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo zino. Muito obrigado pela vida. Ó Deus, muito obrigado pela visão espiritual que o Senhor tem nos dado. Agora nos dê uma boa reunião. Nós confiamos em Ti. Em Teu santo e precioso nome, meu Deus. Amém. Amém. Podia sentar, irmãos. Quero ler outra escritura com vocês. É 1 Coríntios 15. Eu gostaria que se alguém acompanhasse a leitura da mensagem, você acompanhasse a leitura da Bíblia, seria bom. Ou então tem que tomar e confiar em mim. E algumas coisas são deveras surpreendentes. Irmãos, com quem o apóstolo está falando? Paulo está falando? Com quem o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando com irmãos. É para mim? É para ti? Irmãos, é comigo. Amém. Venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Perseverar quer dizer se mantém naquilo ali, insiste, continua. E por ele também sois salvo. Então, o evangelho que salva é esse evangelho de Paulo. Se retiverdes a palavra, se nós segurar como ele ensinou, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, não é como o outro pregou, é como eu preguei, daí vocês são salvos. Se você segurar assim, desse jeito. Agora, se pegar o que o outro falou, já não tem uma responsabilidade, é claro. A menos, se receber o que o outro falou, a menos tenha escrito em vão. É porque creu em vão. O que é em vão? É um vazio, não tem conteúdo nenhum. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu que Cristo morreu por nossos pecados. Como?
Cristo morreu por nossos pecados, para pagar o que nós devíamos, segundo as Escrituras. Observe bem que ele frisava, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quer dizer, a Escritura é a base. Quero ler mais ver se eu acho aqui um versículo. 1 Coríntios ainda, irmãos. 4 e 6. Eu só estou lendo como base para aquilo que será falado. Eu acho que dessa forma, eu acho que... 1 Coríntios 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, por causa de vocês que eu fiz isso, para que em nosso exemplo vocês aprendam isto, vocês nunca ultrapassem a Escritura, ou o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Antes de mais nada, quero dar para vocês aqui, o pastor Vanderlei Santa Maria mandou uma saudação para a igreja. Amém? Amém. O irmão Marquinhos está assistindo a reunião hoje à noite, foi lá, irmão Marcos? Eles já se encontraram lá. O irmão Vanderlei buscou ele no quartel. E para ele até lá, eu acho que eles terão um bom tempo ali, eles têm muito respeito por nós ali. Já me convidaram para ir ali. Estou aguardando o momento certo, a hora certa. Possivelmente irei ali. Final de semana, talvez no domingo, não sei quando. Logo que a água baixar. Não sei quanto. Então Deus abençoe o irmão Vanderlei, o irmão Marquinhos, os demais irmãos aí. Estamos tranquilos, ele foi lá buscar o irmão Marquinhos, que é uma pessoa de confiança, entendeu? Então, irmão, eu quero, assim, falar alguma coisa aqui concernente a crer, como diz a Escritura. O título da mensagem é Somente Crer, como diz a Escritura. Fora disso, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Vocês vejam, eu quero trazer, uma vez Jesus assim, ó, vocês conhecem os sinais do tempo, atmosfericamente falando, né? Vocês olham para o Oriente, para o lado do deserto, e vocês dizem, vai ser tempo bom. Por quê? Porque vê o céu vermelho. Vocês olham em direção ao mar, que é o Mediterrâneo, que é do lado oeste de Israel, e vocês dizem assim, ó, vem chuva, conforme está o tempo. Então eles sabiam, pelos sintomas, que nem os meteorologistas aqui, eles têm vários computadores e modelos e imagens de satélite, e eles disseram que choveria no final de semana aqui, ó. Porque eles sabem que normalmente a chuva que vem pela Argentina, Uruguai, ela desce para cá. Ou ela vai em direção ao mar, daí eles monitoram isso aí através do satélite. Então Jesus disse para eles assim, ó, vocês conhecem o sinal do tempo, a atmosfera, se vai chover, se não vai chover, mas não conhecem os sinais dos tempos. Porque ele disse que quando viria, e ele não disse que dia, nem hora, nem ano, nem nada. Ele só deu sinais do que estaria acontecendo quando ele viesse. O que são sinais? O irmão Brando encontrou um jovem que era esse dia vi alguém no rádio falando assim, ó, fulano era meu conterrâneo. Conterrâneo é que nasceu na mesma terra, no mesmo lugar. Patrício é que nasceu no mesmo país. E contemporâneo é aquele que nasceu naquele mesmo tempo e conviveu ali junto. Então, esse fulano era meu contemporâneo. Então, o irmão Branham encontrou um rapaz chamado Jim Poole, uma coisa assim. Jim é de James, é de Tiago,
Jacó, Tiago, coisa assim. E quando ele viu o Jimmy, o irmão Branham viu que o Jimmy estava velho e com cabelo branco. Daí o irmão Branham olhou para ele assim e disse: Jim, poxa, era um gurizão, um garotão, tomavam banho no rio, pescavam junto, andavam junto, eram contemporâneos. Talvez a idade quase a mesma. O irmão Branham assim: Jim, como mudou? Aquele garoto forte, entende? Bonito, agora está ali um velho, caquético, entende? E o irmão Branham assim, ó, naquele momento soou uma sirene. Você também está ficando velho. Porque se o Jim é do meu tempo e ele envelheceu, eu também envelheci. Então o que é uma sirene? Uma sirene é algo que soa como um aviso. É uma sirene para começar o trabalho, é uma sirene para parar de trabalhar. Às vezes tem duas sirenes, uma sinal para tipo o posto de trabalho, depois toca para começar. Na guerra, quando soa uma sirene, tu pode acompanhar, mesmo lá em Israel, quando um míssil atinge Israel, isso é realidade, nós estamos vendo assim a realidade nua e crua dos acontecimentos. Entende? Eles têm 90 segundos para correr e buscar abrigo, que é o chamado bunker. Na Segunda Guerra Mundial, tinha os bunkers, era um lugar de proteção, ficava só um ninho de metralhadora e atiravam nos inimigos. Um bunker seria um lugar de proteção, um abrigo. E quando soam a sirene, todos correm para o abrigo. Bunker. Por que eles correm para o abrigo? Eles querem se proteger a si e a família. E ali dentro do abrigo, atenção igreja, ali dentro do abrigo tem pessoas que guardam víveres, mantimentos e tudo mais. Aqui em Santa Catarina tem um rapaz que já fez um abrigo e guardou um monte de coisa. Eu não sei se foi o irmão Breno ou alguém que falou. Ele disse: que adianta? Se der uma guerra com arma nuclear, ele não vai poder sair de lá. Muito tempo sem ver o sol, ele vai debilitar. E se alguém souber que ele tem alimento ali, eles vão repartir com ele. Se ele não quiser repartir, os outros repartem o alimento que ele tem. Por quê? Porque ele tem. Eu me lembro que o irmão Zé disse que tinha um irmão que armazenava comida no verão, ali na praia, para daí no inverno, caía a temporada, ele se alimentava. Ele disse que era fila de irmão lá para buscar comida lá no irmão. O que resolveu? Quase nada. Entende? Você entende? E mesmo que a pessoa tivesse ali, se ele sai, a radiação, se o plástico leva 500, 600 anos para ser absorvido pela Terra, a radiação leva não sei quanto tempo, 800 anos. E o sujeito vai comer um dia, 2 dias, ele morre ali dentro, só vai empurrar para frente um pouquinho a morte. Então, na verdade, não há lugar seguro fisicamente falando. Você veja, então, mas a pessoa quer proteger a família. Se quer proteger a família, entende? Simplesmente faça o melhor que sabe, o melhor que pode, passe para os filhos, converse com os filhos, converse com as filhas, passe para eles os valores, os princípios que Deus nos deu. Porque se alguém não dialoga com a família, o irmão Branham disse que os pais, atenção, o irmão Branham diz que os pais têm que adotar os filhos. E adotar não é deixar os filhos fazer o que querem, não. Entende? Adotar é trazer os filhos a uma condição que eles têm no Evangelho, no pai e na mãe, como eu preguei uma certa vez. O pai e a mãe não são só pai e mãe. Eles são o que aquele menino disse, Deus de pele. O menino está assustado, ele tinha medo de trovão, medo temporal, e todos nós também temos um pouquinho de medo, não importa como firme seja a casa. Isso é normal, da própria do ser humano, o medo e a coragem é próprio do ser humano. O desequilíbrio, quando é muito medo, muita coragem. Muita coragem é louco, muito medo é paranoico. E o menino estava com medo, e dava um trovão, e não tem trovão que realmente assusta, e o menino se recolhia lá para o quarto da mãe. Mamãe, mamãe. E a mãe vinha, falava com ele e dizia, Júnior, calma, calma.
A mãe mesmo estava com medo do tratamento com os trovões. Calma, Júnior, que a mamãe está aqui e nós vamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós somos crentes, nós vamos morar no céu com Jesus. Tá bom, mamãe, tá bom. Orava um pouco com o Júnior, botava o Júnior no quarto dele e voltava para o seu quarto. Daqui a pouco, outro trovão, lá vinha o Júnior novo. Mamãe, Mombrando conta isso na mensagem. Quem lembra disso? E a mãe disse, Júnior, eu já te falei, nós vamos na igreja, nós cantamos hinos, nós escutamos a palavra de Deus, nós obedecemos, nós somos crentes, batizados, entende? Não tem um Deus que nos cuida, entende? E ele falou assim, umas 3, 4 vezes. Daí na última vez, pô, Júnior, por favor. Ele disse, mamãe, eu sei que tem um Deus que nos cuida, eu sei que tem um Deus que tem cuidado de nós, sei que nós vamos na igreja, cantamos hino, mas quando dá o trovão, eu quero um Deus de pele perto de mim. A mãe, o pai e a mãe. Você entende? O pai e a mãe são os deuses de pele. O que é Deus de pele? Agora, se esse Deus é um relapso, um relaxado ou algo assim, entendeu? A criança não tem uma referência. E a referência se chama valores, princípios, que tem que ser passado. E se passa não na imposição, mas na postura, comportamento exemplar. Me lembro que um pastor uma vez pregou uma certa vez que o pai dele, quando chamava a atenção dele, dizia assim, você nunca viu teu pai fazer isso. Mas se viu o pai fazer, como que o pai vai cobrar? Então, irmãos, vocês vejam bem que a segurança que as pessoas querem, entende? É uma coisa normal para si e para seus filhos, segurança espiritual, segurança financeira, proteção de um telhado. Eu não canso de agradecer, irmão. Eu duvido que alguém aqui tenha pegado enchente como eu peguei. Eu saí dentro de casa nadando. Eu saía da cama, já saí nadando, no inverno. Apesar que eu gostava um pouco, não tinha noção, hoje eu olho para trás e fico pensando. Como a gente suportou aquilo ali. Eu digo para você que peguei de 10, mais de 10 enchentes, mas enchente, onde nós morávamos ali. Mas aquilo me deu um ensinamento de não morar nem na encosta do morro para não ter deslizamento e nem na beira do rio para não ter enchente. Então eu moro no meio termo, que é um dos melhores lugares. Nós queremos proteção para nós, para a nossa família, e é uma coisa normal. Se tu ler a Bíblia, tu vai ver em Daniel, que a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor perdeu o sono de noite pensando que depois que ele morresse, como seriam as coisas. Quem lembra disso? Se você não leu, leia Daniel, capítulo 1, 2, 3, e o rei perdeu o sono e queria saber. Daí ele dormiu e sonhou com aquela estátua dele, que mostrava como seria depois da partida dele, os 4 reinos. Esses 4 reinos que ele sonhou e foi um sonho perturbador. Tem sonho que perturba, tem sonho que deixa você outro dia flutuando, e tem sonho que deixa você outro dia com a cara fechada, preocupado. Porque nós somos assim, eu sou assim. E ele simplesmente esqueceu do sonho e não sabia nem o sonho nem o significado, é claro. Chamou seus sábios, seus magos, seus adivinhos, seus astrólogos. Não, atenção, igreja, não confunda astrólogo com astrônomo. Astrônomo é aquele que estuda a parte física do universo. Astrólogo é o que estuda a parte mística do zodíaco, das estrelas, das constelações. Certo assim? Aqui, ó, vocês são as pessoas simples aqui, ó, mas aqui conosco congregam uns 8 ou 10 pessoas com faculdade. Entende? Por isso que eu tenho que falar isso, para que os demais entendam. E eu tenho, às vezes, tive mais problema com pessoas analfabetas, às vezes, lerem e escrever, do que com as pessoas que entendem aquilo que eu falo. Mombrando não tinha estudo, mas as pessoas que escutavam ele eram doutores, teólogos, médicos, advogados, de tal maneira que os médicos choravam quando o Mombrando explicava para eles algumas coisas. Eles choravam assim, entende? Ele ensinando os doutores aprendendo e chorando. Quando o Mombrando explicou o que acontecia com ele, seu nascimento sobrenatural, assim, os acontecimentos. Então, irmão,
Todo mundo quer proteção para a família. A criança tosse, espirra. A mãe se preocupa, o pai se preocupa. Eu estou falando de pai e mãe genuíno. O esposo se preocupa se a esposa está doente. Se o esposo está doente, a esposa preocupa. Isso é próprio. Nós queremos segurança. Esses planos de saúde é para ter segurança. No caso da enfermidade. E bem, o slogan da Unimed é cuidar de você. Esse é o plano. Quem diz isso é Jesus cuidando de nós. Esse é o plano. Salvar vocês, cuidar de vocês. Amém? Isso daria tema para uma pregação. Então, irmão, quando soa a campainha, todo mundo para o bunker. E eles fazem um bunker forte, e lá tem alimento, tem isso, tem aquilo, e aguardam até passar a sirene para soar, e vem um aviso, acho que é um aplicativo do celular que diz, está tudo liberado, está tudo bem, já acalmou, tal. Certo? Mas nós temos visto nos últimos dias que não há bunker seguro. Bunker quer dizer um lugar de proteção seguro. Eu estive acompanhando essa semana os bombardeios do Irã. Esses bunkers que tinha lá, onde eles produziam, enriqueciam o urânio, daí eu me aprofundei um pouco assim, só pelo menos entender. O urânio é uma pedrinha preta. Quem sabe, quem é que já viu o urânio? É uma pedrinha preta que eles põem na centrífuga e vai agitando, e à medida que vai girando, os mais, entendeu? Vai purificando e vai eliminando. É que nem tu pegar uma roda de bicicleta, tu rodear ela rapidamente, entendeu? A água que está solta aí vai saindo, vai secando a roda de bicicleta, vai soltando as pedrinhas soltas, coisa assim. Só fica ali realmente a essência, uma coisa assim. Então eles tinham a centrífuga. Como eles sabem que existe muita tecnologia e que é Israel, é o pequeno Satã, e os Estados Unidos, o grande Satã, e são dois países mais tecnológicos do mundo. Não tem, não importa as dimensões geográficas. Então Israel, e eles prometeram, quando tivesse bomba atômica, bombardeariam Israel. 10 bombas atômicas acabam com Israel, que é um país pequeno, além da radiação. Deixa eu falar isso aqui, porque depois eu quero chegar onde eu quero chegar. Entende? Eu assisti uma entrevista do Benjamin Netanyahu, não sei pronunciar direito, e ele disse assim, quando uma pessoa, o que faz a pessoa sobreviver é a noção do perigo. Eu achei muito importante aquilo ali. Presta atenção. Você tem noção do perigo, você te preserva. Você não arrisca. Essa menina que morreu lá na Indonésia, ela não tem noção de perigo. É do Rio de Janeiro, lugar quente, foi para um lugar frio lá, entende? Morreu, entende? Deslizou, sem preparo, entende? Então, noção de perigo. Daí eles vêem essa mosca aqui, ó. Essa mosca eu faço assim, ó, ela voa porque ela tem noção do perigo. Isso é instinto de conservação. E quando você se sente em perigo, tem só duas coisas que tu faz. Ou tu ataca e tu agride aquilo que é a ameaça, ou tu foge. Daí ele disse com todas as palavras, que nós fugirmos daqui não é uma opção. Então eles têm tecnologias, têm isso, têm aquilo, e tem o suporte do grande Satã, que é os Estados Unidos. E aquilo que eu disse para você esse dia, o Mumbrano disse, Deus abençoa os Estados Unidos, não é porque é uma nação cristã, não. Deus abençoa os Estados Unidos porque eles protegem Israel. E toda pessoa que amaldiçoa Israel está sob maldição. Não tem oração que resolva. Inclusive a Bíblia diz que é para nós orar pela paz de Jerusalém. Quem sabia disso? Orar pela paz em Israel. Orem pelos judeus, disse o apóstolo Paulo. Porque eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. A maioria das igrejas. Zelo sem entendimento. Daí, irmão Brando, assim, uma pessoa que tem um dom e não sabe usar, ela causa mais dano do que benefício. E só zelo não é o suficiente. Então, esses bunkers, aonde estavam enriquecendo, não era na superfície, era no subsolo. 80, 90 metros de profundidade, sendo a maior parte dessa profundidade rocha. Rocha. Daí alguém desenvolveu uma arma, uma bomba lá, o
B2, que se chama B2. E foram lá e acabaram com as enriquecedores do urânio, porque não ia usar. O urânio, para usar como energia, tem uma porção de purificação. E para usar na bomba atômica, tem que ser o mais puro possível enriquecido. Ele deixa de ter o lixo. Até o ouro, o próprio ouro. Tu pega o ouro lá em natura, tu aquece ele, entende? Tem que separar o lixo, que é, não sei se é pirita, não sei se é essa a palavra certa. Então, separa o lixo do ouro, que é a escória do ouro, entende? Até que o ouro fique ele em sua íntegra, só ouro. Então nós vemos através, atenção irmão, tudo que acontece tem um porquê, e eu gostaria de aprender mais a fazer a leitura correta, mas a leitura que eu faço é que não há bunker seguro. Eles mergulharam, tem uma bomba que antes dela explodir, ela fura. E vai lá no fundo e explode, lá no lugarzinho que eles querem. E eu vi demonstrações, eu vi o presidente Trump dando uma entrevista para alguns jornalistas, as pessoas faziam perguntas, e o secretário dele do lado ali, disseram, espera um pouquinho, o secretário, porque tem pessoas que não podem pegar o microfone, sabe? Tem pessoas que não podem pegar o microfone. E aquela mulher insistiu tanto, daí o secretário disse assim, deixa que eu respondo assim, ó, se alguém acha que não foi sucesso, pega uma pá e cavoque lá e veja se tal não está desfile lá embaixo. Quer dizer, ele tirou, entendeu? Porque tem pessoas que dizem, mas eu acho que não foi sucesso, porque as pessoas dizem, entendeu? Hoje Israel diz que venceu a guerra, o Irã também diz que venceu. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, irmão, a sirene é um sinal de perigo. Se escondam. E se nós estamos aqui, está em guerra, e toa a sirene, nós temos que ter um lugar para nós ir para se proteger, até que passe o juízo do bombardeio. Aquele juízo. Aquele juízo, tem um hino antigo que diz assim, esconde-me, Senhor, debaixo da proteção. A Bíblia diz que Jesus é o refúgio contra a tempestade. Diz ou não diz? Sombra no deserto. Refúgio, acho que é Isaías 35. A sirene é um sinal de perigo. Se escondam. E hoje, irmãos, esses sinais do acontecimento são sirenes. Tu vê uma pessoa da tua idade, daquele jeito, são sirenes. Você vê um sinal aqui, ali, lá, são sirenes. Não aquela sirene de tu pegar um serviço, antiga cigarra. Nas obras, antigamente, tinha bater o ferro para almoçar. Não tinha sirene. Batia num pedaço de trilho ali, entende? Aquilo ali era para parar de trabalhar ou para começar a trabalhar nas construções. O que faz, Senhor? Os acontecimentos hoje, atenção igreja, faz com que as pessoas procurem um lugar de proteção. Daí tu vê muitas igrejas, umas pequenininhas, umas grandinhas, umas próximas, umas ricas. Tem uma igreja ali que colocou assim, Atos 29, e a Bíblia diz que Atos é só 28. Quer dizer, ele tem algo mais, que isso aqui não é o suficiente mais. E está assim, ó, gente lá. As pessoas gostam de novidade. Você entende? Qualquer coisa além, Atos 29 ou Atos 27, ambos estão errados. Tem que ser Atos 28, como diz a Escritura. Você observou o teor da leitura? É como diz a Escritura. Não importa o que a pessoa faça, não importa qual grupo pertença. Se não disser de acordo com a Escritura, não é um bunker seguro. E o irmão Branham disse que o irmão Branham disse que aquelas folhas de parreira, lá no Jardim de Éden, com o qual Eva e Adão se vestiram, o irmão Branham disse que aquilo ali simbolizava religião, cobertura, proteção. Quem lembra disso? Certo? Então, o que é proteção? Gente, tu é uma chuva, tu põe um guarda-chuva, aquilo te protege. É certo? Se der uma temporal de pedra, tu dá graças a Deus que as tuas telhas são grossas. Temporal de pedra. Então o que acontece dele? Tu quer, quando a coisa fica ruim, tu quer proteção. Tu quer cobertura. Cobertura de seguro do carro, cobertura disso, cobertura daquilo, entende? Tu conserta uma coisa, tu tem garantia? Me dá uma cobertura. Eu disse, te dou 6 meses de garantia. Se é novo, tem 1 ano, 2 anos. Eles vendem nas lojas também um seguro
Estendido, não tem? Tem ou não tem? Eles vendem. Está embutido. Tem 1 ano de seguro, mas se quiser aumentar o seguro, mais cobertura, paga mais uma porção. Bem, as pessoas, irmão, quantas pessoas olham os acontecimentos? Tem pessoas que se suicidam porque não encontram uma saída. Tem pessoas que se suicidam, quanta pessoa se suicida porque ela não tem mais esperança, ela chegou no fundo do poço, ela está numa depressão tão profunda que ela acha a crise existencial, a crise, todo o quadro. Eles olham sobre a James Webb, ela está contando coisas sobre o Big Bang lá do início, e o tempo, na verdade, não existe, tudo é uma grande mentira. As pessoas olham aquilo ali, entendem, e saem dali, entendem. Catatônico. Entende? Das informações que estão chegando, e tem muita mentira no meio. Quantas mentiras tem no meio? E as pessoas estão ficando loucas, entende? De muitas informações, muitas mentiras, muitas informações, e tem informação certa. Daí tu tem que ter um código para te saber se aquilo é certo ou errado, para te embasar. Bons pregadores, eloquentes, grandes filosofias, grandes pensadores, tu tem que ter o cínico não. Eu vou contar para vocês mais uma vez uma história. Quando eles foram no Egito, e eles descobriram, dentro das pirâmides, aquelas grandes descobertas arqueológicas, estou falando aqui como se eu estivesse falando para uma grande multidão, certo? Embora nós temos um bom grupo aqui. Eles encontraram a escrita, chamada escrita cuneiforme, no Egito, que eram os hieróglifos. Quem lembra dos hieróglifos? Eles olhavam assim, ninguém sabia o que estava ali. Eles sabiam que tinha alguma coisa ali, mas ninguém sabia o que tinha ali. Tu sabe quando que eles souberam o que era aquilo ali? Quando eles contaram uma pedrinha pequena, assim, chamada Pedra de Roseta. Ali estavam todos os valores que estavam lá. E eles puderam agora ler aquilo lá com a base aqui. Você entendeu? Ninguém pode dizer nada diferente de lá sem antes consultar aqui a Pedra de Roseta. Qualquer coisa, veja se está de acordo com a Escritura. Por isso que a pessoa diz, mas você não conhece a Bíblia. Não conhece? A Bíblia diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas vida eterna. Eu vou chegar lá, certo? Então as pessoas, quando vê os acontecimentos, fazem com que as pessoas procurem cobertura, proteção, um bunker nas igrejas. E eles chegam lá na igreja, e levantam as mãos, e está bem. E gritam, e está bem, não tem dificuldade nenhuma. E falam língua também, não tem dificuldade nenhuma. Só que tem que interpretar, julgar e ver se acontece. Daí eles cantam, aquilo se entusiasma e eles voltam para casa. Bah, mas estava muito bom. Mas se aquilo lá não foi colocado na Escritura, é um bunker frágil. Até porque não tem bunker. Depois dessa, de 90 metros de profundidade, dá 3 vezes o comprimento do meu terreno de rocha. E eles criam uma arma que bombardeia lá embaixo, os aviões, irmãos, saíram de Missouri. Missouri é um rio e é um estado americano. Eles viajaram 18 horas, abastecendo os aviões no voo, em pontos estratégicos. Foram lá cumprir com a missão, ninguém viu eles, só viram depois que teve a destruição. É uma tecnologia que o radar não pega, tá certo assim? O radar não pega, ninguém fica sabendo. Destruiu aquilo lá, eles viajaram 36 horas. Beijaram a família como se nunca mais fosse ver os filhos, nem a mulher, e nem... Entende? Isso são heróis, entende? E eles saíram com o apoio, com a bênção da família, com a bênção, entende? Por lá. Isso aí são pessoas, entende? Aqueles aviões, o nome do avião é chamado Spirit, é Spirit, né? Ela é invisível, um espírito não vê, você não toca, entende? E ele não aparece na tela do radar, ele simplesmente viaja acima da atmosfera, a uma altura que os outros aviões não voam, entende? Foi lá, fez um trabalho e voltou. Fez aquele trabalho de bombardear, irmão. 90, o bunker estava seguro? Aqui nós vamos fazer a bomba atômica aqui, e gira, gira. O Irã, para quem não sabe, são os antigos persas. Os persas são aqueles que conquistaram a Babilônia, é o segundo grande reinado do mundo, os persas. Daí surge, irmãos, quando as pessoas vão na igreja e encontram um bunker, a proteção, umas folhas de bananeira, a proteção, um telhadinho de cimento, de telha de amianto,
uma proteção. Você vê, irmão, quando cai um bombardeio, aqueles ferros grossos das construções, fica que nem aquele esqueletinho se aparecendo. Não é nada. A explosão é tão violenta que dissolve tudo, arrebenta com tudo, não tem proteção nenhuma mais. Então, a proteção tem que ser realmente forte. A Bíblia diz que Jesus é o refúgio contra a tempestade. Então, vamos lá. Daí surgem muitas formas de crer. Mas quando a pessoa crê de uma forma diferente da Escritura, é uma fé sem nenhum valor. É certo? Porque as vidas não mudam, apesar de muita pompa. O que é pompa? Muita sofisticação, muito recurso, grandes orquestras, grandes conjuntos, grandes recursos financeiros. É um bunker frágil, igual. Porque eu vou agora aqui, ó. Pois essa fé que eles obtêm ali, não é uma fé como, abre aspas, como diz a Escritura. É uma fé que Deus não reconhece. Porque a Bíblia diz, aqui em São Marcos, eu vou achar rapidamente aqui para ler para vocês, ó. Em vão me adoram com tradições e preceitos humanos. São Marcos 7 e 6. Respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, não tem valor nenhum aquela adoração. Em vão me adoram ensinando doutrinas, que são preceitos, pensamentos de homens. São Marcos 7, eu não dei o versículo, né? Mas São Marcos 7, ali no... São Marcos 7 e 6. Então vocês vejam, a Bíblia diz assim, ó, não ide além do que está escrito. Quem crer em mim, como diz a Escritura. O apóstolo Paulo disse assim, ó, esse evangelho que vocês são salvos se vocês retiverem, segurar eles desse jeito como eu ensinei. Senão vocês crerem em vão. Foi lido assim até agora? Então veja bem, agora vamos ver o que o irmão Branco diz. Aqui, ó. No parágrafo 119, eu devo ter anotado ali. E sobre esse fundamento, qualquer pessoa que vá acusar alguém no tribunal, ou processa alguém, eu tenho que ter um fundamento para processar. Eu estou processando ele porque não gosto dele. Mas por que tu não gosta dele? O que ele fez para ti? Não me fez nada. Então isso aí não cabe, é um processo. E sobre esse fundamento, irmão, sobre esta base, que ele me roubou, ele arrombou minha porta, minha janela, levou minhas coisas, eu estou acusando ele. Sobre esta base, esse fundamento, da crucificação de Cristo, sobre esse fundamento, sobre esta base, eu acuso eles com esse fundamento, com essa base, sobre os fundamentos, a base que eles tomam a palavra. Veja bem, a base que eles pegam a Bíblia e distanciam do povo, e distanciá-la do povo. Entende? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó, se o povo tomar a palavra tal qual ela é, como o irmão Brando ensinou, depois nós vamos lá adiante, nós vamos ver outro ponto ali, ó. Entendeu? Distanciá-la do povo. Se eles tomarem como o irmão Brando disse, como o irmão Brando ensinou, o povo será um povo forte. O irmão Dino cantou aqui, eis que surge um povo forte. Você sabia que o irmão Brando, esse ainda é um dos hinos preferidos do irmão Brando? O irmão Brando assim, ó, como eu gosto de entrar no meu carro, bater com o pé no solo e sair cantando pela estrada fora, som dos tais, povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Pô, que poder é esse? Ele está uma hora na maconha, outra hora lá aprontando, então uma hora está aqui dentro, outra hora está lá fora. Que poder é esse? Quer dizer, daí entra que esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Porque se honra com o lábio e o coração está com Cristo, entende? Aonde a pessoa andar, entende? Ele está voltado para Deus. Ele conhece os preceitos de Deus e ele se afastará. Eu não sei uma hora dessa, tenho que pregar para vocês. Estou examinando ali. O que é um embaixador? A responsabilidade do embaixador. De representar bem aquela nação.
Nós não temos noção disso. Então, o irmão Branco está acusando eles de tomar a palavra e distanciar do povo. Essa é a base da minha acusação, de irmão Branco. É exatamente o que eles estavam fazendo lá. Então, isso eles estavam fazendo lá nos dias de Jesus. Afastaram a palavra para longe do povo. Eles afastaram tanto a palavra, que quando a palavra se fez carne, eles disseram, quem é esse renegado aí? Eles chamaram a palavra em carne de demônio, de Beelzebu. Por que eles chamaram Jesus de demônio e de Beelzebu? Eles chamaram Jesus de Beelzebu porque eles tinham ensinado diferente da palavra. Então eles chamaram, quando a palavra se fez carne, e eles assim, quando Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, se não crer como diz a Escritura, aí é cortado o pacto. Aí não tem valor nenhum essa fé. Porque no mundo, irmão, tem vários tipos de fé. O Papa diz assim, não podemos condenar as outras religiões, porque tem muitos os muçulmanos, tem os judeus, tem os budistas, entende? E todos são filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus só depois de nascer de novo. Ele é filho de um pai e de uma mãe terreno, é um filho biológico de um pai terreno. E a Bíblia diz que, nós temos a imagem do Pai terreno, nós temos que ter, no novo nascimento, também trazer a imagem do Pai celestial. Amém? A Bíblia diz que, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. E eles não têm nenhum... Eles estão, na verdade, dourando a pílula. O que é dourar a pílula, irmão Léo? Dourar a pílula, se a pílula é venenosa, tu passa um melzinho por cima e doura ela, fica uma coisa bonita. Mas a gente tem veneno igual. A igreja, o sistema, não muda. E eles colocam as pessoas mais capazes para manter aquele sistema andando. Se alguém fraquejar com relação àquela doutrina, aqueles princípios lá, eles não põem lá no lugar de evidência. É exatamente o que estavam fazendo lá. A própria palavra que Deus estava refletindo. Então, irmão, deixa eu ver rapidamente se eu consigo passar para vocês aqui. Ó. Veja, Deus é Espírito, certo? Antes de Deus dizer assim, haja céus e haja terra, não havia nada. Era um imenso vazio. E a Bíblia diz que Deus se movia sobre a face das águas. É certo? Então, o imenso vazio, Deus é Espírito. Se tu chegasse lá, tu olhasse, não ia ver nada. Não havia sequer um átomo. Eu já vi uma moça na internet, eu achei muito importante. Ela falou assim, presta atenção, nós não somos nada. Ela disse para o homem assim, ó, se eu pegar o teu coração, qualquer parte do teu corpo, pegar o teu coração, eu pego ele e ponho no microscópio. Do teu coração eu vou para a célula, a molécula do teu coração. Se eu ampliar mais, eu vou ver os átomos dessa molécula. Se eu ampliar mais, aí, irmão, presta atenção aqui, ó. Isso, todos nós somos átomos. Entende? Se eu ampliar mais, disse aquela mulher, por isso que eu gosto de ver uma pessoa que sabe o que está falando. Ela disse, se eu ampliar mais, eu vou ver no átomo os elétrons, os prótons e os nêutrons. E se eu ampliar mais, eu vou ver o quasar. E se eu ampliar mais, ele vê só uma energia brilhante, que é a energia pura que está ali. Nós todos somos energia, em forma de átomos. Amém? Nós, na verdade, esse edifício aqui, ó, não é um tijolo só, são muitos tijolos colocados em ordem. E nós somos um edifício, um ser humano com muitos tijolinhos empilhados. Uns mais feios, outros mais bonitos, outros mais altos, outros mais baixos, uns gordinhos, outros magrinhos. Mas é isso que nós somos. Entende? Nós somos átomos. E nesses átomos, e eles chamaram que aquilo ali, como é que é o nome daquele? Eles chamam assim a partícula de Deus, parece que essa partezinha. É isso? Partícula de Deus. Daí ela mostra assim ali, não sei como, entende? Uma coisinha se movendo assim, aquilo brilhante, uma energia pura ali. Eu digo, se isso é isso, entende? Nós somos uma pilhazinha, entendeu? Você entendeu? Nós somos uma pilhazinha. Quando você come uma comida, aquelas coisas vão se assentando, vai crescendo, crescendo. Então uns crescem mais, outros crescem menos, mas na verdade,
Por que será? Eu estava falando com um rapaz ali na minha rua, é difícil conversar com ele. Eu disse, olha, assim, ele disse, sabe, seu Léo, eu estou voltando muito para coisas da natureza. Eu digo, claro, rapaz, é a coisa mais certa a fazer, é comer as coisas melhores, mais pura possível. Embora é muito difícil hoje, porque tudo está hibridado, e o irmão Branco chega a dizer que nós mesmos estamos hibridados. Nós somos híbridos. Ele disse, seu Léo, eu digo, ele sabe que eu sou religioso, né? Ele disse, eu sei, seu Léo. Ele me chama de seu Léo. Daí eu disse para ele assim, ó, é que o Papai do Céu, quando criou nós, ele também criou as coisas que nós nos alimentaríamos. Tu quer ver, irmão? Tu vai comer pepino. Pepino, às vezes, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Tu vai comer uma laranja. Porque esse dia eu estava falando com o Gabriel não está aqui hoje. O Gabriel disse assim, ó, que coisa, né? Exatamente no frio que as laranjas, o limão, a laranja, a bergamota está madura. Sim, a época que tu mais precisa de vitamina C, tem a vitamina C na natureza. Tem ou não tem? A natureza não falha. Então, quando Deus criou nós, o salmista disse assim, ó, Senhor, tu conheces a nossa estrutura. E o irmão Branco disse numa reunião, fundo que no meu fundo, ele expulsou o demônio e não saiu o demônio. Ele olhou para cima, orou de novo assim, Senhor, tu conheces a nossa força. Deu o demônio e saiu. Ele se humilhou, Deus tirou o demônio. Pode olhar lá. Ele diz, tu conheces a nossa força, Senhor. Então Deus conhece a nossa estrutura. Por isso Ele criou as coisas. Só que a Bíblia diz em Eclesiastes que o homem busca muitas invenções. Quem lembra disso? Muitas invenções. Entende? O que Deus criou para o homem matar a sede? Água. Tu vê assim, tem aquelas pessoas saírem do mercado com aquele alimento e diz assim, ó, daqui uns dias, entendeu? Ele está morto. Eles estão podres em pé com aquela alimentação que eles comem ali. Entende? E não tem como. As crianças, nunca houve tanta criança doente. Tu chega ali e eles pedem, quer dar esse troquinho aqui para a criança, para combate ao câncer, não sei o que, pode pegar. Graças a Deus que eu não tenho isso aí, sabe? Então, leva esse troquinho, até ajuda para arredondar, né, a conta no mercado. Crianças, esse dia eu estive orando para um menino ali, em Nova Hartz, e eu chorei quando estava orando para o menino, sabe? O menino com uma condição, eu não sei como é o nome da doença, uma doença lá que surgiu lá, que vai atrofiando, assim, puxando ele com 6 aninhos, entende? Um rico do menino, vão surgindo doenças, pestes, que as pessoas não sabem como combater aquilo ali. Quando você toma o remédio da farmácia, por favor, me entenda a minha situação. Às vezes tem que tomar uma posição radical e atacar com o remédio. Porque o remédio da natureza, ele demora mais a responder o efeito. E a pessoa quer tomar um chá hoje e amanhã que está chutando uma cega por aí, como se diz, entendeu? Não dá para ir para lá, para cá. Não. Tu leva tempo para te entender. E se tu quiser ter a saúde, daqui a 10 anos, começa agora. Não, daqui a pouco mesmo. Um dia o irmão Gilberto esteve ali, e ele disse, eu me lembro logo que pregou isso. Ele se lembrou, mas acho que não botou em prática. Quando voltou para lá, logo depois morreu. Porque tu tem que saber, entende? Teve um homem que disse, eu acho que foi Sócrates, assim, conhece-te a ti mesmo. A pessoa dá chá para os outros, entende? Tem que conhecer a si mesmo. Tem alguma coisa que faz bem para mim, não faz bem para ti. Tem alguma coisa que faz mal para ti, para mim não faz mal. Porque nós somos diferentes em nosso metabolismo. Não anatomicamente, mas metabolicamente. Então, deixa eu seguir adiante aqui. Ó. Então, veja bem, ó. Esse Deus que criou os céus e a terra, que era Espírito, uma vez um pastor disse a mim assim, irmão Léo, tu acha que Deus criou a coluna de fogo? Eu estava querendo me pegar, entendeu? E daí eles podem sair dizer para ele, irmão Léo disse que Deus criou a coluna de fogo. Eu disse, não senhora, Deus nunca criou a coluna de fogo. Deus mudou de forma para a coluna de fogo. Mudar de forma quer dizer, é um bebê, é uma criança, é um jovem, é um adulto, é um vô, é um bisavô, é a mesma pessoa, mas vai mudando de forma, certo? Então, Deus mudou do eterno para a forma da coluna de fogo. Aquela luzinha na cabeça do irmão Branco ali, ó. As pessoas têm uma raiva disso aqui. A única foto de Jesus que foi batida até hoje é essa aqui, ó.
É Jesus na forma da coluna de fogo. Depois Jesus na nuvem. Aquela foto que existe de Hoffman, você tem que entender que aquilo ali não é a foto de Jesus. Aquilo é a foto de um quadro de alguém que pintou Jesus. É bem diferente. Então, ele mudou do imenso vazio que havia, ele mudou para essa forma de luz. Na forma da luz, ela criou todas as coisas. Daí, na forma da luz, ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E pelo verbo, a palavra, foram criadas todas as coisas. Quem é que conhece português sabe que verbo é ação, não é? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, alguém tem que saber. Verbo é ação. Caderno não é ação. Folha de papel não é ação. Agora, vender, comprar, brigar, atirar, jogar, isso é uma ação. É o verbo, é a palavra agindo. Certo? Então, não precisa o verbo, tem ele, nada que foi feito se criou. Na forma da luz, é a luz pura, criadora, que criou todas as coisas. Na forma da luz, mudou de forma de luz, se fez carne. E tudo que a palavra era, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Ontem a irmã Saad mostrou a pregação do Billy Graham. O Billy Graham andava com o Mombrana andava com o Billy Graham. E eles se reconheciam e se respeitavam um ao outro. O Billy Graham disse assim, ó, assim que Moisés entrou na nuvem, nós temos que entrar na nuvem. Se vocês querem, vale a pena, muito bem colocado. Ele não disse assim, ó, o Mombrana disse que ele tinha uma mensagem de esvaziamento. Ele convence o pecador. Só que tem o seguinte, ó, se tu esvaziar alguém, tirar aquela sujeira da pessoa e convencer a pessoa, daí tu tem que colocar alguma coisa para a pessoa colocar em prática o que ele aprendeu em teoria. Então esse Deus, amém? Nós não temos noção, nós não temos ideia ainda, nós somos crentes, entende? Quão grande aquilo foi, Deus se fez carne. Tudo que a palavra era no invisível, agora estava ali em carne. A palavra é um reflexo. O que é um reflexo? É uma manifestação. Aquilo que não podia ser visto, agora estava ali e podia ser visto. Esse Léo Espírito que não podia ser visto, que em algum lugar eu estava antes de estar aqui. Você esteve em algum lugar antes de estar aqui. E você não podia ser visto. Agora você é visto. E você vai refletir tudo que aquele Espírito era. E Jesus refletia tudo que Deus era, foi mostrado em Cristo. E Deus é a palavra e Cristo era a palavra. Olha aqui como o Brando diz, ó. É exatamente o que eles estavam fazendo. A própria palavra que Deus estava refletindo através do seu Filho. Quer dizer, tudo que a Bíblia era, Deus estava refletindo através do seu Filho. Todas as escrituras do Velho Testamento, todos os tipos. Aquela pombinha que foi degolada, e encheu a outra de sangue para sair voando livremente. Aquela pombinha que morreu era Jesus. A pombinha que voou somos nós, que voamos livre com o sangue sobre nós. Um teólogo disse, Mombrana, que aquele bode, tinha 2 bodes. Um foi para o deserto. Teve um bode que morreu, foi degolado, e o outro foi confessado os pecados, surrado e foi para o deserto. Daí o teólogo disse, Mombrana, aquele que foi para o deserto é o diabo. Mombrana, não é. Aquele que foi para o deserto é Jesus, levando os nossos pecados para longe de nós, e nunca mais voltou. Depois da surra, o bode não volta mais. E aquele bode que morreu também era Jesus morrendo por nós. Amém. Você observa, entende? Quer dizer, tem que ter um profeta para dizer o que quer dizer aquela escritura. Tem que ter um profeta para dizer que é um leão. Tem que ter um profeta para dizer o que é aquele cavalo vermelho. Tem que ter um profeta para dizer o que é aquele cavalo negro. Tem que ter um profeta para dizer o que é aquele cavalo amarelo. Daí as pessoas vão numa reunião de pastores e ele prega que aqueles 4 animais, aqueles 4 cavalos, os 4 animais que é o leão, o boi, o homem e a águia, ele prega são as etapas da nossa vida espiritual. Mas não é isso que o irmão Branham diz, mas todo mundo aplaudiu. Daí vem um e revela, o Senhor me revelou que tu tem tal coisa. É um pior demônio que existe, demônio de personificação. Ele copiando. O irmão Branham simplesmente contava a vida da pessoa.
enquanto o Oral Robert atendia 500 pessoas orando por elas, o irmão Bruno atendia 2. Ele não atacava o efeito, a doença, ele atacava o que causou a doença, ele ficava sabendo o que aconteceu, porque não existe maldição sem causa. Se você está mal, alguma coisa aconteceu para causar esse mal. Por isso que Jesus disseram para Jesus: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, ou seguindo de nascença? Jesus disse: não, nesse caso aqui, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Amém? Porque Deus queria mostrar a sua glória naquele ceguinho. Mas normalmente, a Bíblia diz que os pais comiam uvas verdes e embotavam até os dentes dos filhos. Quem lembra disso na Bíblia? Se não se lembra, pode ler. Daí atacava os filhos, não, a Bíblia diz que que os filhos não carregariam mais a maldição dos pais. Eu não preciso carregar a maldição do meu pai. Mas teu pai não. Não, meu pai não conhecia o Evangelho. Um bom homem, tinha princípios, tinha valores, mas a 1 milhão de milhas de ser um cristão. E não adianta meu afeto por pai, por mãe, por tio, por tia, por irmão, entende? A verdade é a verdade. Se não crer, como diz a Escritura, os rios de água viva não sairão dele. A Bíblia diz que estava falando dele do Espírito Santo que viria depois que ele se sacrificasse. A própria palavra que Deus estava refletindo, ele estava mostrando quem Deus era. Olha, aqui está o exemplo. Paulo dizia: siga o exemplo de Cristo e você siga o meu exemplo. Se tu quer servir a Deus, aqui está, Jesus é o exemplo. Quer dizer, a palavra em carne age assim. E se essa palavra vem em mim aqui em carne, ela tem que agir igual ele agiu. O momento diz assim, que se Deus tirasse o espírito de Beethoven, que era um compositor de música clássica, se Deus tirasse o espírito de Hitler, o sangue injetasse em nós a vida de Hitler, a vida de Beethoven, nós não faríamos a mesma coisa que eles. Por quê? Então, se tira a vida de Deus, que estava em Cristo, e coloca em nós, não vão agir igual a Ele. A própria palavra que Deus estava refletindo, por meio de seu próprio Filho, tudo que Deus era se derramou em Cristo, a Bíblia diz. E nele habitou a plenitude da divindade. Ali estava aquele menino, aquele homem. A Bíblia diz sem parecer nem formosura. E a Bíblia diz mais ainda, irmão, como raiz de uma terra seca. Ninguém desejava ele. Ele tinha 30 e poucos anos, não era um rapaz bonito para chamar a atenção, entende? E nós olhávamos para ele e o nosso rosto se virava. Leia Isaías 53. Jesus era assim, o retrato falado do Messias, Isaías 53. Então a Bíblia diz assim, que olhando nós para ele, não a beleza vimos. Ali estava a plenitude da divindade. Tudo que Deus era foi derramado nele. Como raiz da terra seca. Alguém já viu as raízes da terra seca? A raiz da terra seca dá para te cortar quase e botar no fogo. Tão seca que é. Não sei como é que passa a seiva por ali. Como é que as folhas estão verdes lá se a raiz está seca? Alguém já viu isso? Eu já vi. É verdade. Os irmãos que levantaram a mão só, é pura verdade. Porque a raiz tu tem que cortar ela, deixar secar muito tempo no sol para sair a seiva, para daí tu queimar. Mas a raiz da terra seca, entende? Tu tira ela ali, parece que já dá para sair queimando. Sem parecer nem formosura. Uma raiz toda retorcida. Deus estava refletindo através do seu próprio Filho, para provar que ela era, que a palavra é. Como é que a palavra é? No homem, está aqui a amostra. Jesus. E o irmão Branham diz assim, irmãos, que hoje a palavra tinha que se encarnar em nós novamente. Tem pastor que fica indignado com isso. Como a palavra se fez carne? Não, a palavra se fez carne, irmão Branham, e a palavra tem que se fazer carne em nós. À medida que tu toma a palavra, você observa, tudo que essa luz ali era, entende? A Bíblia é. Tudo que aquela luz ali era, entende? O irmão Branham pregando que está na Bíblia, está aqui, Tu observando o que o profeta disse, confia nos profetas de Israel e prosperareis. Por que tem pessoas que não prosperar? Fulano lá tirou a loteria esportiva, ouviu falar de um que tirou a loteria esportiva, crente na mensagem. Eu acho que não era bem crente na mensagem, parece. Jogou lá, outro só aqui, outro. Eles fazem a jeito assim,
Não, entende? Vamos ver o que o irmão Branham disse sobre isso. Eles estavam fazendo lá. E aquele, vê, agora ali está Deus em carne. E eles diziam que serviam a Jeová. E ali estava Jeová. E eles não viram. Meu Deus, eles olhavam assim. E o irmão Branham disse assim, que Jesus agindo, irmão. Bom, presta atenção aqui, irmão. Jesus agindo, parecia que ele tinha menos amor do que os fariseus e os sacerdotes. Eles eram bonzinhos demais. Eles eram queridinhos demais. Do dia que tu vê um padre visitando o hospital, ele entra assim, caríssimos irmãos. Entendeu? Alguém já viu? É verdade. Entende? Ele diz, oh, meu precioso. Entende? E se tu dá uma chance, ele te baba. Eu digo isso que eu vi, irmão. Eu fui criado lá. Entende? Caríssimos. Entende? Faz assim, entendeu? Mais amoroso. O irmão Branham. Daí Jesus chega no templo, chega na igreja, Jesus virou as mesas. Agora imagina nós com uma mesa aqui, um pouco nós vendemos um pouco a coisa aqui, outra pouco aqui. Eu acho que foi o Maurício, o Daniel, que falou para mim que tem gente que está oferecendo mensagem, vendendo mensagem a 20, a 10, 20 reais. Não, qualquer pessoa que quiser pegar mensagem, pega ali. Nós pagamos com a oferta, um jeito do outro, nós pagamos a mensagem. Se alguém quer ajudar, ajuda, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Daí aquilo ali, cheio de pombinha, cheio de cordeirinho, cheio de cabritinho, para vender para o sacrifício, porque a Bíblia diz, se tu morar muito longe, não, vai ser muito difícil trazer o animalzinho, não tinha carro, não tinha carroça, não tinha, tá vendo isso? Então tu põe o dinheiro na tua mão, leia na Bíblia que vai encontrar isso, e traga e compra ali em Jerusalém. Daí virou um comércio, tudo que Deus via, eles distorciam. Daí virou um comércio, Jesus chegou assim, e olhou assim, ele disse, a casa do meu pai não é covil do ladrão. Eles começaram a roubar, lograr, aqueles rolos do cambista. Tu já viu o cambista? Quem já foi no Uruguai? Tu chega lá, tem os cambistas querendo trocar o real pelo peso. Se tu sai e vai para a Argentina, tu tem que trocar aquele peso uruguaio pelo peso argentino. E tu perde sempre, né? E na volta tu vem perdendo de novo. Porque o cambista trabalha com aquilo ali. Ele ganha no câmbio. Câmbio, para quem não sabe, é troca. Vamos bater um câmbio aí, camarada? É que troca. Um brick. E aquele que eles alegavam que amavam, estava ali em carne. E aquele que eles alegavam que amavam, chegou lá no templo, virou. E ele não só virou, irmão. É a única vez na vida que tu vai ver o Messias com azorrague, para mim é um relho. Eu não sei, eu não li no dicionário o que quer dizer azorrague, mas acho que é um relho. Pegou um relho com corda e surrou eles. O irmão Branham disse assim, que naquele momento Jesus estava agindo como diácono. Porque os diáconos foram colocados depois, lá em Atos dos Apóstolos, depois da morte dele. E Jesus botou ordem ali. E o irmão Branham disse que ele olhou com fúria. Ele não pegou o dinheiro dos cambistas. O dinheiro espalhou, as pombinhas voaram, os cabritos foram embora. Entendeu? E os pensaram assim, esse aí quer ser o Messias, desse jeito Messias, esse Messias eu não quero. Esse é o Messias que eu quero. Ele botou ordem. Amém? A Bíblia se torna a minha casa. O zelo pela tua casa, Senhor, me devora. A minha casa será chamada casa de oração. E aquele que eles alegavam que amavam, o Jeová que havia manifestado, mostrado, refletido, a si mesmo, Jesus mostrou quem Deus era pelas Escrituras. Eu tinha que crer em mim, como diz a Escritura. O apóstolo Paulo diz assim, ó, segundo as Escrituras. Entende? Ele mataram e crucificaram ele, como diz a Escritura, e também ele crucificaram e ele ressuscitou segundo tudo era baseado na Escritura. E ele disse mais ainda, vocês não vão além do que está escrito. Daí a pessoa quer pegar uma coisinha aqui. Irmãos, esse morro aqui, ó, o Morro do Sapucaia, quem conhece o Morro do Chapéu em Sapucaia? Morro do Chapéu. Aquele morro lá é um lugar que as pessoas dentro do missionário vão lá em cima para orar. E me disse um irmão que teve uma vez lá, entende? Que esse carro fora de si, sai rolando assim, ó. E na beira do precipício, ele diz, bah, meu Deus, aquelas crianças na beira do precipício, entendeu? E tem uns doidos, uns loucos.
Aquilo lá de dia para chegar é difícil. Esse morro aqui, ó, para chegar lá em cima de dia já é difícil. E eles vão lá de noite e levam a mulher, levam as crianças. E daí eles entram em problema mental. Eles veem coisas que não existem. Quando a pessoa entra em problema mental, irmão, os olhos veem, mas a mente não processa a imagem correta. Eles veem pau brilhar, eles escutam voz, eles veem pau podre brilhar, as folhas brilham, e quando eles veem lá, o Senhor estava lá. Oramos na montanha e vimos a glória do Senhor lá. Entende? E o batismo no nome de Jesus Cristo, isso para começo de conversa. O batismo é o início. E Deus quis revelar a si mesmo pelas Escrituras. E Deus fez exatamente o que Ele disse que Ele faria. O que Deus disse no Velho Testamento, que quando Ele fizesse carne faria, Ele fez. Ele disse aqui e fez aqui. Mas por que não viram em Jesus o Messias? Por que não viram em Jesus Deus encarnado? Porque teve uns ensinadores que distanciaram o povo da palavra. Quando a palavra se manifestou, eles pensaram assim, mas nós aprendemos diferente. Você sabe que os judeus têm muitos livros fora da Bíblia? Quem sabia disso? Tem o Talmud, tem os Midrash, tem outros livros. Entende? Eles estão cheios, sabe que os judeus são cheios de fábula? Quem sabia disso? Tem uma fábula judaica que fala da raposa. Quem lembra da raposa? A raposa entrou viu uma vinha, ela estava cercada daquela vinha. E não dava como a raposa entrar. Daí ela olhava assim, aquelas uvas, coisa mais linda. E ela entrou assim, isso não está na Bíblia. Isso é um livro judaico, uma fábula judaica. E a raposa foi andando ao redor da cerca, se babando para aquelas uvas. Até que foi andando, daqui a pouco achou uma entradinha. Mas ela estava tão magrinha, tão passando fome, que ela conseguiu entrar. Se ajeitou assim e entrou. E lá dentro ela se fartou, se serviu, comeu. Você, não sei se você sabe, que o irmão Dino e a irmã Rosa certamente sabem. Eu sei, a irmã Cidade sabe. Tu chegar debaixo de um barreiral e o dono diz assim, come à vontade. Tu pensa assim, por que eu sou tão pequeno? Eu queria comer mais, sabe? Gente, que coisa mais boa. Tu come. E não quer mais. Aquilo até está abusando da gente. Não, mas só mais um mito. E a raposa comeu. Coisa boa. É a melhor uva que tem, tu pega ali no tempo certo. E tem um pessoal muito cordial, entende? Esse negócio que o gringo é assim, não é verdade, entende? Eu acho que com alguns, eu também sou assim para alguns. E tu tem que ser assim para alguns. Mas tem que saber para quem tu faz assim e para quem tu faz assim. Se tu troca, tu está morto. E a raposa engordou. Que vidão. Daí agora ela tem que sair, né? Está gordinha, agora vai sair. Foi passar lá, não passou na fresta aquela que entrou. Ela estava muito gorda. Daí aquele vãozinho que ela passou, daí ela teve que fazer um jejum, emagrecer. Daí quando ela passou de volta, estava magrinha de novo. Entrou magrinha e teve que sair magrinha. Você entende? Fábulas judaicas. Quem que escreveu isso? O rabino, não sei das quantas, não sei. Bonitinho, né? Engraçadinho até, entendeu? Mas não é escriturístico. Mas tem um certo sentido, vamos dizer assim, na aplicação da vida, né? Assim que nós entramos, nós saímos, né? Na vida prática. E ele disse que ele faria exatamente o que Deus disse que ele faria. E ele refletiu, Jesus refletiu, ele mostrou Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Se não crer em mim, entende? Se não crer em mim, crê pelo menos por causa das obras. Veja o que eu estou fazendo. O que a Escritura diz que eu faria que eu não estou fazendo? Só que quando um judeu via em Jesus o Messias, ele era expulso. Quando eu vi na Assembleia de Deus que Deus tinha um profeta e que tinha uma mensagem, eu fui expulso. Você entende? O pai de ceguinho não quis ser expulso, ceguinho de nascença. Mas o ceguinho disse assim, pô, já estava cego, agora estou vendo, entende? Eu com isso. O sacerdote disseram para ele assim, ó, dá glória a Deus. Esse homem é um pecador. Jesus, né? Deus ceguinho disse, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Tem Deus, no princípio do mundo, nunca sabe que alguém que abriu os olhos de um cego. E ele abriu. E onde é que ele está? Ele está por aí, ele está andando aí, ó. Vocês querem ser discípulo dele?
Esse cara é brabo. Discípulo dele seja você. E os outros aí que não conhecem a lei nem as escrituras. Nós conhecemos a escritura. Entende? Você entende? Eles não queriam ser discípulo de Jesus. Entende? Para ser discípulo de Jesus tinha que quebrar com o velho sistema. Qualquer coisa, irmão. Toda ruptura, tu perde amigo, tu perde camaradinha, tu perde colega. Às vezes eu encontro, a semana passada eu encontrei 3 colegas que trabalharam comigo na Ferrabras. Encontrei o Ricardo, encontrei o Ezequiel, encontrei o Darcy. E como eu te falei para você no início aqui, e a sirene tocou. O Darcy, 75 anos, Darcy, barrigudão. O Davi já conhece ele é primo do Mondaril, Darcy Colat. Gordo, sim. O médico mandou eu caminhar porque está muito gordo. Às vezes o médico está gordo, ele não caminha, onde os outros caminhar, sabe? Isso não está certo também. Então. O médico diz para os outros não fumar, mas ele fuma. E quando tu vê esse pessoal, daí o Ezequiel, me estava bem com ele, um bom menino, sabe? Daí eles falam, foi bom te ver. Eu digo, não, claro que é bom te ver também dele. Sinal, se eu estou te vendo é porque nós estamos vivos ainda, né? Vendo um ao outro. Ele deu risada, né? Tranquilo. Então, mas eu tenho, eles me conhecem. E quando eles me veem, eu fico satisfeito. Eu sempre vi o chefe do departamento pessoal, o César, acho que é Oliveira, não sei. E eles, que bom, tal, te ver aí, tal, lá no banco, né? Então ele conversa. Mas vi esse tempo uma colega também, entendeu? Eu posso olhar ela nos olhos, entendeu? Eu sei, eu não estou parado, eu tenho um testemunho e o meu nome, entende? É um nome limpo. Pior é aquela pessoa que não pode olhar nos olhos da filha pelo que ele fez, do filho pelo que ele fez. E ele refletiu, Jesus fez o que o Messias tinha que fazer, mas como eles olhavam para Jesus cumprindo a palavra, eles ficaram assim, por quê? Teve um dia que nós tínhamos um casamento que as pessoas olhando assim, tudo escandalizado, quem é esse? Se eles crescem na Bíblia, eles saberiam que isso aqui é Apocalipse 17, Malaquias, é certo? Mas eles não creem na Bíblia, por isso foram distanciados da palavra. Eu sou muito bom para brincar de trenzinho dentro da igreja, só! Um dia, um irmão esteve aqui, depois nós fomos na pizzaria, daí tinha uma reunião terminada da igreja, daí o filho dele ligou o celular e botou assim, aqui como é que está acontecendo lá em Belo Horizonte? Daí eu olhei assim, eles brincando de trenzinho. Depois né? E agora o que eu vou fazer? Eu não vou estragar a noite também dele, nem a minha também, então. Eu ia viajar 2.000 quilômetros para brincar de trenzinho? Não, então, eu brinco no parque com os netos, com os filhos, eu acho que eles não vão querer, mas... Pelo amor de Deus, gente, a igreja é um lugar sério, irmão Breno, isso aqui não é um lugar de brincadeira, isso aqui é uma coisa séria. Entende? E é por isso que eu estou dizendo para vocês, quem crer em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, não é como disse aquele grupo lá, aquele outro grupo, ou aquele outro. E de vez em quando um grupo despenca assim, cai para o lado ali, faz outro grupinho, e outro grupo lá. Eu quero ver a mensagem ser aberta. Amém. Eu sou objetivo. Se eu for no lugar, entende? E a coisa não evolui, eu não tenho, irmão, eu tenho 73 anos. Tu sabe o que é viajar 3, 4 mil quilômetros num carro, passando noite de sono, pousando em hotel, dentro que tu tem que ter uns 2, 3 companheiros, senão tu até arrisca ser assaltado, assediado, sei lá de que jeito. Não, é verdade. Entendeu? Daí tu vai ali, entendeu? Uns lugares escuros. Eu passei lá entre rios, na Volta Redonda, lá no escuro, um carro velho, entende? 4 ali dentro. Entende? Eu disse para ele assim, eu estou maluco da cabeça, o que eu estou fazendo aqui com você nesse cantão aqui, nesse fim de mundo? Entende? Não, isso não está certo. Entende? Tem que ter objetivo, tem que ter um porquê de eu me deslocar e eu coloco perante Deus. Entende? Eu recebi convite, o rapaz disse assim, tem 2 dias que tu pode ir lá para pregar na nossa igreja. Eu disse, agora não. Para não dizer, não quero ir. Entende? Agora não. Entende? Não vai. Não vai. Quando vocês tiverem paciência comigo, eu vou ler a mensagem com vocês assim, vou pregar para vocês assim. E se vocês fizerem o que eu estou dizendo, alguém vai chegar lá. E se um aqui entrar no arrebatamento, os outros todos são condenados.
porque a palavra é a mesma. Josué e Caleb entraram em Canaã, todos os outros vão ser condenados, porque o profeta era o mesmo, a mensagem era a mesma. Por que dois entraram e os outros não entraram? Rapidamente. Refletiu isso antes deles, mostrou para eles como era a palavra. Mas como eles não sabiam mais nada da palavra, só o credo, o dogma e brincar de trenzinho, daí não deu nada. Por causa do amor de seus grupos. Mas, aquele grupo amoroso. Estou lendo aqui, ó. Aquele grupo lá, muito, pensa bem. Uma vez uma irmã disse assim, esse pastor ali, entende, tem o dom do amor. E esse pastor disse para mim um dia, se eu tirasse na loteria por ti, irmão, eu pagaria todas as dívidas dos irmãos. Que vontade de congregar com ele, rapaz. Entende? Olha só que homem bom, pagaria dívida. Gente, se a pessoa pagar as dívidas do irmão hoje, amanhã o irmão começa outra dívida de novo. Entende? Esse irmão fez a dívida, ele que pague. Isso não é amor. Eu creio numa ajuda, num suporte. Às vezes a pessoa vem ruim, mal financeiramente, entende? Numa ajuda assim. Aí, como diz o provérbio chinês, em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Talvez até os primeiros peixes dá, mas depois ensina a pescar. Porque senão vai ter que pescar toda a vida. Pega lá, irmão. Pega lá, irmão. Mas assim, sem limpar e cru, tem uns que querem fritinho. E na verdade é bom. Você cria o quê? Uma tropa de dependentes. Entendeu? Aquela paternidade, aquela filantropia, entende? E as pessoas se acomodam. A ponto de uma mulher dizer assim, não sei se é Bolsa Família, ela assim, esse aqui, uma Bolsa Família, esse aqui eu comprei uma geladeira e aquele outro ali eu comprei um conjunto de estofado, Bolsa Família. E se ela quiser alguma outra coisa, uma televisão, uma tela assim, daí encomenda outro Bolsa Família para televisão daí, né? Hoje eu vi um rapaz de sociedade, é doído. E tem muita gente pobre, mendigo ali em Sapiranga, na sinaleira pedindo esmola. Você sabe que é verdade. Eles se aconselham não dar esmola para criança e para os grandes. Daí o rapaz, vai montar de jaqueta, de blusa assim, frio, você sabe que está frio, os documentos são frios. Ele manga de camisa, me ajude com uma coisa, vai num carro, vai no outro. Gente, tem gente que tem a pressão do carro, tem isso, tem aquilo, tem IPVA, tem o seguro, meu Deus do céu, tem o pedágio, free flow, aquele lá, quando vem uma multa grandona que nem sabe, passou com aquele demônio lá pendurado lá em cima, lá, entendeu? Você entende? Não, mas é verdade, irmão. Esse dia eu passei por um free flow disso aí, eu tive que pedir socorro para a Karina e para o Maurício para pagar, porque eu não tenho, não sei como é que vai, entendeu? Outra vez eu estava em Nova Petrópolis, me multaram lá. Eu saí correndo para pagar, como é que eu faço pagar? Que cheguei lá já estava fechado. Daí eu voltei correndo porque tinha era um valor até 3 horas depois, e mais 4 horas, outro valor, e se não pagasse, daí vinha os pontos e pauladona aquela, né? É a mesma coisa que enfiar a mão no bolso da gente, entendeu? E roubar. Daí tu te cuida do trombadinha e o free flow te toma, entendeu? Mas é verdade ou não é verdade? Mas então me cobra, bota um caixinha ali. E com isso eles eliminam muito posto de trabalho daquelas gurias que precisavam trabalhar, aqueles meninos precisavam trabalhar. A tecnologia chegou, né? E tem um que fecha você aqui, isso fora outros que ficam espionando contigo com aquele negócio, apontando aquela pistola para a gente, mas não. E tem um que calcula a distância que tu percorreu em alta velocidade até o outro e vê que tu é multado igual. E ele refletiu isso ante eles. Olha, irmão, o irmão Brana refletiu Deus ante nós. Eu não estava lá. Mas eu leio a mensagem assim, forma aquele quadro na minha mente, no meu coração. Fico tão contente. Mas por causa do amor dos seus grupos. Sabe que grupo? Pá, irmão. Teve um irmão que se afastou daqui. Ele não fui eu que batizei ele. Ele é a esposa dele. Eu disse, irmão, não foi mais na igreja, irmão. Eu disse, pá, pastor, não foi mais. Estou indo na igreja do pastor Alcides ali, entende? Ele não tinha mensagem, mas tem cada galinhada sexta-feira lá que eu te dizer, homem.
Nunca mais vi ele. É verdade, eu estou dizendo isso aqui está perto de Deus, está gravado. Quer dizer, dá impressão, entendeu? E eu acho que é legal fazer comida para alguém que está com fome, entende? Ajudar alguém, isso é ótimo. Mas a melhor ajuda é você. Ajuda. Quer dizer, olha esse grupo aqui, ó. Entende? Não tem nenhum ricaço aqui, ó. Ninguém passa fome, nem sono, nem frio. Entende? Cada um tem sua casinha, seu carrinho, sua motinho. E até tem algumas coisas. Às vezes tem até uma gordurinha lá encostada lá no Sicredi, né? Embora tem outros que o Sicredi está... Mas por causa do amor de seus grupos, de igrejas, que coisas assim, por causa desse amor eles condenaram o príncipe da vida, por causa desse amor dos grupos, das igrejas. E eu condeno o mesmo grupo hoje. Vou parar aqui. Irmão, se tu quiser ficar contra o irmão Brano, é problema teu, mas eu estou do lado do irmão Brano aqui. Ó. E eu condeno o mesmo grupo hoje. Eu os acuso como culpados diante de Deus, de afastar a palavra do povo. Irmão, mas aqui embaixo eles dizem assim, mas nós cremos em Moisés. Jesus fez assim, se vocês cressem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou a meu respeito. Ah, mas eu creio em Lutero, eu creio em Frida Wingren, eu creio em Nils Taranger, eu creio em Samuel Nistro, eu creio em Samuel... Esse que fez a Assembleia de Deus, o Daniel Berg, ou aquele outro, não me lembro o nome dele agora. Gunnar Wingren. E outros, eu creio. Não, tudo bem, pode crer. Agora, hoje, irmão, aqui, ó, Deus não tem outro. As pessoas creem em Lutero hoje? Não falou nenhum. Entende? Lutero, o Mombrano, você sabia que o Mombrano, assim, que se Lutero vivesse 500 anos, ele estaria conosco na mensagem hoje? O que quer dizer isso? É num crescendo sempre. E se Deus te dá mais um ano, para quê? Para nós recuar? Não. Se Ele dá mais um ano, é para nós avançar. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. E eu condeno o mesmo grupo hoje. E eu os acuso. O irmão Brano acusando os irmãos, acusando os grupos do que eles fizeram. Como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram naquele dia. Se alguém tem a palavra, eles se afastam dele. Cuidado, isso é ismo. Eles distanciam o povo deles. Esse tempo eu estava falando com o rapaz, dei 3 mensagens para ele. Me encontra assim, me faz uma festa, sabe? E aí a gente vê que ele foi assim. Ele falou no nome do irmão Brana. Os católicos dizem assim, é a mesma coisa que falar em Jesus. O diabo foge deles como foge da cruz. O diabo não tem medo de cruz, coisa nenhuma. Nunca teve. Entende? E eles estão fazendo a mesma coisa hoje. Essa geração está acusada. Recorde, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus abençoe vocês. Fiquem em pé.